Ele se concentra. Neste ponto, sua linguagem corporal me disse que ele mal podia esperar para mergulhar nessas águas aparentemente perigosas. Tossindo, Craig começou. Com todo o respeito, ele disse: Michael Mark é um filósofo, não um historiador, e eu não acho que ele entende o ofício do historiador. Para um filósofo, se algo é inconsistente, a lei da contradição diz que isso não pode ser verdade. Descarte. No entanto, o historiador olha para essas narrativas e diz: vejo algumas inconsistências, mas noto algo sobre elas. Estão todos nos detalhes secundários. O cerne da história é o mesmo. José de Arimateia pega o corpo de Jesus e o coloca em um túmulo. O túmulo é visitado por um pequeno grupo de mulheres seguidoras de Jesus na manhã de domingo seguinte à crucificação, e elas descobrem que o túmulo está vazio. Elas veem uma visão de anjos dizendo que Jesus ressuscitou. O historiador cuidadoso, ao contrário do filósofo, não joga o bebê fora com a água do banho. Ele diz que isso sugere que há um núcleo histórico nesta história que é confiável e pode ser dependido, por mais conflitantes que sejam os detalhes secundários. Assim, podemos ter grande confiança no núcleo que é comum às narrativas. E isso seria concordado pela maioria dos estudiosos do Novo Testamento hoje, mesmo que haja diferenças quanto aos nomes das mulheres, o horário exato da manhã, o número de anjos e assim por diante. Esse tipo de discrepância secundária não incomodaria um historiador. Até mesmo o historiador geralmente cético Michael Grant, um membro do Trinity College, Cambridge, e professor na Universidade de Edimburgo, concede em seu livro Jesus e a Revisão dos Evangelhos pelos Historiadores. É verdade que a descoberta do túmulo vazio é descrita de maneira diferente pelos vários evangelhos. Mas se aplicarmos o mesmo tipo de critério que aplicaríamos a quaisquer outras fontes literárias antigas, então a evidência é firme e plausível o suficiente para necessitar a conclusão de que o túmulo foi de fato encontrado vazio. Às vezes, ao cobrir julgamentos criminais, vi 2 testemunhas darem o mesmo testemunho até os detalhes minuciosos, apenas para se verem despedaçados pelo advogado de defesa por terem conspirado antes do julgamento. Então eu comentei com Craig: suponho que se os 4 evangelhos fossem idênticos em seus detalhes, isso levantaria uma suspeita de plágio. Sim, esse é um ponto muito bom, ele disse. As diferenças entre as narrativas do túmulo vazio sugerem que temos múltiplas atestações independentes da história do túmulo vazio. Às vezes as pessoas dizem que Mateus e Lucas apenas plagiariam Marcos, mas quando você analisa as narrativas de perto, vê divergências que sugerem que mesmo que Mateus e Lucas não conhecessem o relato de Marcos, no entanto, eles também tinham fontes separadas e independentes para a história do túmulo vazio. Portanto, com esses relatos múltiplos e independentes, nenhum historiador desconsideraria essa evidência apenas por causa de discrepâncias secundárias. Deixe-me dar um exemplo secular. Temos 2 narrativas de Aníbal cruzando os Alpes para atacar Roma, e elas são incompatíveis e irreconciliáveis. No entanto, nenhum historiador clássico duvida do fato de que Aníbal realmente montou tal campanha. Essa é uma ilustração não bíblica de que discrepâncias em detalhes secundários não conseguem minar o núcleo histórico de uma história. Eu reconheci o poder desse argumento, e ao refletir sobre a crítica a Marcos, parecia-me que algumas de suas alegadas contradições poderiam ser reconciliadas com relativa facilidade. Eu mencionei isso a Craig, dizendo: não há maneiras de harmonizar algumas das diferenças entre esses relatos. Sim, isso mesmo, respondeu Craig. Por exemplo, o horário da visita ao túmulo. Um escritor pode descrevê-lo como ainda escuro, enquanto o outro pode dizer que estava clareando, mas isso é meio que como o otimista e o pessimista discutindo se o copo estava meio vazio ou meio cheio. Era por volta do amanhecer, e eles estavam descrevendo a mesma coisa com palavras diferentes. Quanto ao número e aos nomes das mulheres, nenhum dos evangelhos pretende dar uma lista completa. Todos incluem Maria Madalena e outras mulheres. Então, provavelmente, havia um grupo desses primeiros discípulos que incluía os nomeados e provavelmente mais alguns. Acho que seria pedante dizer que isso é uma contradição.
E quanto aos diferentes relatos do que aconteceu depois, Marcos disse que as mulheres não contaram a ninguém. Outros evangelhos dizem que contaram. Craig explicou que, ao olhar para a teologia de Marcos, ele adora enfatizar o assombro, o medo, o terror e a adoração na presença do divino. Portanto, essa reação das mulheres de fugir com medo e tremor e não dizer nada a ninguém porque estavam com medo faz parte do estilo literário e teológico de Marcos. Pode bem ser que se tenha sido um silêncio temporário, e então as mulheres voltaram e contaram aos outros o que havia acontecido. Verdade, concluiu com um sorriso. Tinha que ser um silêncio temporário. Caso contrário, Marcos não poderia estar contando a história sobre isso. Eu queria perguntar sobre uma outra discrepância comumente citada. Jesus disse em Mateus 12, versículo 40, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. No entanto, os evangelhos relatam que Jesus esteve realmente no túmulo um dia completo, 2 noites completas e parte de 2 dias. Não é este um exemplo de Jesus estar errado ao não cumprir sua própria profecia? Alguns cristãos bem-intencionados usaram este versículo para sugerir que Jesus foi crucificado na quarta-feira em vez de na sexta-feira, a fim de incluir todo o tempo, disse Craig. Mas a maioria dos estudiosos reconhece que, de acordo com a contagem do tempo dos judeus antigos, qualquer parte de um dia contava como um dia completo. Jesus esteve no túmulo na tarde de sexta-feira, o dia todo de sábado e na manhã de domingo. De acordo com a forma como os judeus conceituavam o tempo naquela época, isso contaria como 3 dias. Novamente, ele concluiu: esse é apenas mais um exemplo de como muitas dessas discrepâncias podem ser explicadas ou minimizadas com algum conhecimento de fundo, ou apenas pensando nelas com uma mente aberta. Os evangelhos concordam que o túmulo vazio foi descoberto por mulheres que eram amigas e seguidoras de Jesus. Mas isso, na estimativa de Marcos, torna seu testemunho suspeito, uma vez que provavelmente não eram observadores objetivos. Então eu fiz a pergunta a Craig. O relacionamento das mulheres com Jesus coloca em dúvida a confiabilidade de seu testemunho. Inadvertidamente, eu havia caído exatamente na armadilha de Craig. Na verdade, esse argumento se volta contra as pessoas que o usam, disse Craig em resposta. Certamente, essas mulheres eram amigas de Jesus. Mas quando você entende o papel das mulheres na sociedade judaica do primeiro século, o que é realmente extraordinário é que essa história do túmulo vazio deve apresentar mulheres como as descobridoras do túmulo vazio em primeiro lugar. As mulheres estavam em um nível muito baixo da hierarquia social na Palestina do primeiro século. Existem antigos ditados rabínicos que diziam: deixe que as palavras da lei sejam queimadas, em vez de entregues às mulheres. E bendito é aquele cujos filhos são homens, ai dele cujos filhos são mulheres. O testemunho das mulheres era considerado tão sem valor que elas geralmente não eram autorizadas a servir como testemunhas legais em um tribunal judaico. À luz disso, é absolutamente notável que as principais testemunhas do túmulo vazio sejam essas mulheres que eram amigas de Jesus. Qualquer relato lendário posterior certamente teria retratado os discípulos homens como os descobridores do túmulo, Pedro ou Jonas, por exemplo. O fato de que as mulheres são as primeiras testemunhas do túmulo vazio é mais plausivelmente explicado pela realidade de que, gostem ou não, elas foram as descobridoras do túmulo vazio. Isso mostra que os escritores do Evangelho registraram fielmente o que aconteceu, mesmo que fosse embaraçoso. Isso fala da historicidade dessa tradição, em vez de seu status lendário. A explicação de Craig, no entanto, deixou mais uma pergunta no ar. Por que as mulheres estavam indo ungir o corpo de Jesus se já sabiam que seu túmulo estava bem selado? Suas ações realmente fazem sentido, eu perguntei. Craig pensou por um momento antes de responder. Desta vez não com a voz de debatedor, mas em um tom mais suave. Lee, eu sinto fortemente que os estudiosos que não conheceram o amor e a devoção que essas mulheres sentiam por Jesus não têm o direito de emitir julgamentos frios sobre a viabilidade do que elas queriam fazer.
Para pessoas que estão de luto, que perderam alguém que amavam e seguiam desesperadamente, querer ir ao túmulo com a esperança de ungir o corpo, eu simplesmente não acho que algum crítico posterior possa tratá-las como robôs e dizer que elas não deveriam ter ido. Ele deu de ombros. Talvez eles pensassem que haveria homens por perto que poderiam mover a pedra. Se houvesse guardas, talvez pensassem que eles o fariam. Eu não sei. Certamente, a noção de visitar um túmulo para derramar óleos sobre um corpo é uma prática histórica judaica. Única questão é a viabilidade de quem moveria a pedra para elas. E eu não acho que estamos na posição certa para emitir um julgamento sobre se elas deveriam ou não ter simplesmente ficado em casa. Ao me preparar para minha entrevista com Craig, ouvi mais de um cético afirmar que um dos principais argumentos contra o túmulo vazio é que nenhum dos apóstolos, incluindo Pedro, se preocupou em mencioná-lo em suas pregações. Mas quando perguntei a Craig sobre essa questão, seus olhos se arregalaram. Eu simplesmente não acho que isso seja verdade, ele respondeu com um pouco de espanto na voz. Enquanto ele pegava sua Bíblia e virava para o 2º capítulo de Atos, que registra o sermão de Pedro no Pentecostes, o túmulo vazio é mencionado no discurso de Pedro, insistiu Craig. Ele proclama no versículo 24 que Deus o ressuscitou dos mortos, libertando-o da agonia da morte. Em seguida, ele cita um salmo sobre como Deus não permitiria que seu santo sofresse corrupção. Isso havia sido escrito por Davi. E Pedro diz: posso lhe dizer com confiança que o patriarca Davi morreu, e foi sepultado, e seu túmulo está aqui até hoje. Mas ele diz: Cristo não foi abandonado ao reino dos mortos, nem seu corpo viu corrupção. Deus ressuscitou seu Jesus para a vida, e todos nós somos testemunhas disso. Craig olhou para cima da Bíblia. Este discurso contrasta o túmulo de Davi, que permaneceu até aquele dia, com a profecia em que Davi diz que Cristo seria ressuscitado, sua carne não sofreria corrupção. Está claramente implícito que o túmulo foi deixado vazio. Então ele se virou para um capítulo posterior no livro de Atos. Em Atos 13, versículos 29 a 31, Paulo diz: quando eles cumpriram tudo o que estava escrito sobre ele, tiraram-no da cruz e o colocaram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias ele foi visto por aqueles que viajaram com ele da Galiléia a Jerusalém. Certamente o túmulo vazio está implícito ali. Ele fechou sua Bíblia. Então acrescentou: acho que é bastante rígido e irracional afirmar que esses primeiros pregadores não se referiram ao túmulo vazio apenas porque não usaram as duas palavras específicas túmulo vazio. Não há dúvida de que eles sabiam e que seus ouvintes entendiam de suas pregações que o túmulo de Jesus estava vazio. Eu passei a primeira parte da nossa entrevista questionando Craig com objeções e argumentos, desafiando o túmulo vazio. Mas eu de repente percebi que não tinha dado a ele a oportunidade de expor seu caso afirmativo. Embora ele já tivesse aludido a várias razões pelas quais acredita que o túmulo de Jesus estava desocupado, eu disse: por que você não me dá sua melhor explicação? Convença-me com suas 4 ou 5 melhores razões de que o túmulo vazio é um fato histórico. Craig aceitou o desafio. Um a um, ele expôs seus argumentos de forma concisa e poderosa. Primeiro, ele disse: o túmulo vazio está definitivamente implícito na tradição antiga que é transmitida por Paulo em 1 Coríntios 15, que é uma fonte muito antiga e confiável de informações históricas sobre Jesus. Em segundo lugar, o local do túmulo de Jesus era conhecido tanto por cristãos quanto por judeus. Portanto, se não estivesse vazio, seria impossível que um movimento fundado na crença na ressurreição tivesse surgido na mesma cidade, onde esse homem havia sido executado publicamente e enterrado meio. Em terceiro lugar, podemos perceber pela linguagem, gramática e estilo que Marcos obteve sua história do túmulo vazio, na verdade, toda a sua narrativa da paixão de uma fonte anterior. Na verdade, há evidências de que foi escrito antes de 37 d.C., o que é muito cedo para que a lenda o tenha corrompido seriamente. A.N. Sherwin White, o respeitado historiador clássico greco-romano da Universidade de Oxford, disse que teria sido sem precedentes em qualquer lugar da história que a lenda crescesse tão rapidamente e distorcesse significativamente os evangelhos.
Em quarto lugar, há a simplicidade da história do túmulo vazio em Marcos. Contos apócrifos fictícios do segundo século contêm todo tipo de narrativas floridas, nas quais Jesus sai do túmulo em glória e poder, com todos o vendo, incluindo os sacerdotes, autoridades judaicas e guardas romanos. Essas são as características das lendas, mas essas não aparecem até gerações após os eventos, ou seja, depois que as testemunhas oculares morreram. Em contraste, o relato de Marcos sobre a história do túmulo vazio é austero em sua simplicidade e desprovido de reflexão teológica. Em quinto lugar, o testemunho unânime de que o túmulo vazio foi descoberto por mulheres argumenta a favor da autenticidade da história, pois isso teria sido embaraçoso para os discípulos admitirem, e com certeza teria sido encoberto se fosse uma lenda. Sexto, a mais antiga polêmica judaica pressupõe a historicidade do túmulo vazio. Em outras palavras, não havia ninguém que afirmasse que o túmulo ainda continha o corpo de Jesus. A pergunta sempre foi: o que aconteceu com o corpo? Os judeus propuseram a história ridícula de que os guardas haviam adormecido. Obviamente, eles estavam se agarrando a um fio, mas o ponto é este. Eles começaram com a suposição de que o túmulo estava vazio. Por quê? Porque sabiam que estava. Eu ouvi atentamente enquanto Craig articulava cada ponto, e para mim, os 6 argumentos somavam um caso impressionante. No entanto, eu ainda queria ver se havia alguma brecha antes de concluir que era a prova d'água. Kersop. Lake sugeriu em 1907 que as mulheres simplesmente foram ao túmulo errado, disse. Ele diz que elas se perderam e um cuidador de um túmulo desocupado lhe disse: "Você está procurando Jesus de Nazaré. Ele não está aqui." E elas correram com medo. Não é uma explicação plausível. Craig suspirou. Lake não gerou nenhum seguidor com isso, ele disse. A razão é que o local do túmulo de Jesus era conhecido pelas autoridades judaicas. Mesmo que as mulheres tivessem cometido esse erro, as autoridades teriam ficado muito felizes em apontar o túmulo e corrigir o erro dos discípulos quando eles começaram a proclamar que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eu não conheço ninguém que defenda a teoria de Lake hoje. Francamente, outras opções também não pareciam muito prováveis. Obviamente, os discípulos não tinham motivo para roubar o corpo e depois suportar privação e sofrimento como resultado. E certamente as autoridades judaicas não teriam removido o corpo. Eu disse, ficamos com a teoria de que o túmulo vazio era uma lenda posterior e que, quando ela se desenvolveu, as pessoas não conseguiram refutá-la porque a localização do túmulo havia sido esquecida. Esse tem sido o problema desde 1835, quando David Strauss afirmou que essas histórias são lendárias. Craig respondeu, e é por isso que em nossa conversa hoje, nos concentramos tanto nessa hipótese lendária, mostrando que a história do túmulo vazio remonta a poucos anos após os eventos em si. Isso torna a teoria da lenda sem valor. Mesmo que houvesse alguns elementos lendários, os detalhes secundários da história, o núcleo histórico da narrativa permanece solidamente estabelecido. Sim, havia respostas para essas explicações alternativas. Após análise, cada teoria parecia desmoronar sob o peso das evidências e da lógica. Mas a única opção restante era acreditar que o Jesus crucificado voltou à vida, uma conclusão que algumas pessoas acham extraordinária demais para aceitar. Pensei por um momento sobre como eu formularia isso em uma pergunta para Craig. Finalmente eu disse, embora essas teorias alternativas admitidamente tenham falhas, elas não são mais plausíveis do que a ideia absolutamente incrível de que Jesus era Deus encarnado, que foi ressuscitado dos mortos. Isso, eu acho, é a questão, ele disse, inclinando-se para a frente. Eu acho que as pessoas que defendem essas teorias alternativas admitiriam sim, nossas teorias são implausíveis, mas não são tão improváveis quanto a ideia de que esse milagre espetacular ocorreu. No entanto, neste ponto, a questão não é mais um problema histórico. Em vez disso, é uma questão filosófica sobre se milagres são possíveis. E o que, eu perguntei, você diria a isso?
eu argumentaria que a hipótese de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos não é nada improvável. Na verdade, com base nas evidências, é a melhor explicação para o que aconteceu. O que é improvável é a hipótese de que Jesus ressuscitou, naturalmente, dos mortos. Isso, eu concordaria, é extravagante. Qualquer hipótese seria mais provável do que dizer que o corpo de Jesus voltou à vida espontaneamente. Mas a hipótese de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos não contradiz a ciência ou quaisquer fatos conhecidos da experiência. Tudo o que requer é a hipótese de que Deus existe. E eu acho que há boas razões independentes para acreditar que ele existe. Com isso, Craig acrescentou este argumento decisivo: enquanto a existência de Deus for mesmo possível, é possível que ele tenha agido na história. Ao ressuscitar Jesus dos mortos, Craig foi convincente. O túmulo vazio, admitidamente um milagre de proporções impressionantes, fazia sentido à luz das evidências, e era apenas parte do caso para a ressurreição. Da casa de Craig, em Atlanta, eu estava me preparando para ir à Virgínia para entrevistar um renomado especialista sobre as evidências das aparições do Jesus ressuscitado, e depois para a Califórnia para falar com outro acadêmico sobre as consideráveis evidências circunstanciais. Enquanto agradecia a Craig e sua esposa Jan pela hospitalidade, refleti comigo mesmo que, de perto, com seus jeans azuis e meias brancas, Craig não parecia o tipo de adversário formidável que devastaria os melhores críticos da ressurreição do mundo, mas eu tinha ouvido as gravações dos debates por conta própria. Diante dos fatos, eles têm sido impotentes para colocar o corpo de Jesus de volta. Túmulo. Eles se debatem, lutam, agarram-se à palha, se contradizem, perseguem teorias desesperadas e extraordinárias para tentar explicar as evidências. No entanto, cada vez no final, o túmulo permanece vazio. Fui lembrado da avaliação de um dos maiores intelectuais jurídicos de todos os tempos, o educado em Cambridge Sir Norman Anderson, que lecionou na Universidade de Princeton, foi oferecido um cargo de professor vitalício na Universidade de Harvard e atuou como reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Londres. Sua conclusão, após uma vida analisando essa questão sob uma perspectiva legal, foi resumida em uma frase. O túmulo vazio, então, forma uma verdadeira rocha na qual todas as teorias racionalistas da ressurreição se chocam em vão.